amo. Ah. Um dos outros motivos que a gente veio aqui pra Denia é vamos otimizar o tempo, né? Tá ruim pra caramba, vento lá, Ibiza, ficar lá cuidando de âncora, como a Paty falou já no passado. A gente pode adiantar algumas coisas. A gente já fez tudo que precisava fazer na Joy, ela tá prontinha pra receber os novos donos. Lógico que a gente precisa tirar nossas coisas, dar outra limpada, mas a única coisa que faltou, eu queria deixar por último, era a revisão dos motores, sabe? Tá programado lá pra Valência, mas assim, eu sempre fico inseguro, vai que não dá pra fazer a revisão, então aqui em Denia tem vários representantes da Yamaha, né? Então eu já fui em 3 lojas aqui, como é meio de última hora, a gente veio pra cá, né? Então eles estão tentando achar um lugar para poder fazer a revisão completa do motor. A gente vai trocar o óleo, os filtro de óleo, filtro de gasolina, os impellers, e fazer uma revisão, ver se precisa fazer mais alguma outra coisa. Realmente não, né? É uma revisão anual. Então é isso aí. Olha, sabia disso? Port Denia, 200 anos de história. Vixe Maria. O passeio não durou muito tempo ali na cidade para mim, a Paty ficou lá, né? Mas eu consegui o técnico da Yamaha para fazer a manutenção de entrega dos motores, né? Nós estamos com 750 horas agora em cada motor e vai ser legal que eles conseguem fazer isso. É um trabalhinho que demora assim um tempo. Uma vez lá na Itália, acho que foi Palermo, quando eu fiz, acho que a revisão de 250 horas. Eu lembro até do nome do técnico, o Franco. Ô Franco, se você estiver escutando aí, um salve aí pra você. O Franco ficou o dia inteirinho. Eu até achei, falei assim, pô, esse Franco aí tá me enrolando, né? Não sei o que lá, mas meu, o técnico era tão cuidadoso. Ele ficou assim o dia inteiro, ele via se o combustível tava bom, se tinha resíduo, se isso, que aquilo. Daí me deu um monte de peça para eu poder fazer também algumas coisas de verificação de combustível depois no futuro e assim por diante. Mas esse técnico aqui da Yamaha já me passou o pressuposto que eles chamam aqui. Vão gastar mais ou menos entre 5 e 6 horas para fazer a troca do óleo do motor, trocar os 2 filtros de combustível, trocar os 2 filtros de óleo, o negocinho que chama impeller, que fica ali dentro, e fazer a revisão geral, né, das horas que o motor tem e verificar se existe algum outro problema, se existe algum problema ou não, e trocar peça. Mas é isso aí, então eu tô indo lá para poder acompanhar esse serviço, fazer o pagamento e a gente já tira isso daí da nossa listinha. A Joy já fica pronta em termos de manutenção para entregar para os novos donos. O pessoal chegou aqui da Yamaha para fazer essa manutenção. Eles vão encapando todo o barco ali, ó, tá vendo? Colocando as coisas para não machucar essa teca aqui que dá muito trabalho, né, de fazer. I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. Isso aqui tá que nem pit stop de Fórmula 1, eles vieram em 2 técnicos mais ou menos, enquanto um faz aquele motor, o outro tá ali naquele motor trabalhando. O primeiro que eles vão fazer é tirar todo o óleo antigo, né, do motor, para poder colocar o óleo novo e daí trocar, né, os filtros de combustível, filtro de óleo. E daí então dá uma olhadinha no impeller. O impeller nada mais é do que aquela borrachinha com um montinho de pá que eu vou até mostrar para vocês, que ela bombeia ali, né? Acho que é o combustível, se eu não me engano, ou o óleo, sei lá, um dos dois, para dentro do motor. A gente vai ver como é que tá a situação deles, mas de qualquer forma eu troco todos os anos, que eu acho que é importante. É o tipo de coisa que não dá para ter surpresa no meio do mar, sabe? Correção em tempo, então. O impeller é essa borrachinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nela. Então essa impeller, o que ela faz? Ela nada mais faz do que trazer a água do mar para dentro do motor para resfriar o motor. Então ela é extremamente importante, ela precisa estar assim super molinha, não pode estar ressecada, nada, porque se uma dessas pazinhas ela se rompe, ela entra dentro do sistema e daí dá uma meleca geral, né?
Então essa troca anual, especialmente do impeller, é um negócio muito importante. E o impeller é o tipo de pecinha que você vai encontrar sempre nesses tipos de motores. Não só do Yamaha que tem aqui, mas também o gerador tem um impeller um pouquinho menor. Eu costumo levar comigo um sobressalente de impeller, porque se der algum problema, esse é o tipo de coisa que não dá para você ficar sem num motor que precisa de uma refrigeração com a água do mar. E ali, ó, é o óleo que ele tirou do motor, ele tá ainda meio translúcido, não tá nem preto, então isso daí é um bom sinal, né? Então eu até perguntei para ele, eu não lembrava quantos litros cabia em cada um dos motores. Ele falou que é uma média de 5 litros em cada um dos nossos motores aqui. Tem uns técnicos que ficam meio incomodados, né? Que eu fico ali em cima tentando aprender sempre e também para ver, né, se existe algum problema. E exatamente quando ele tira os filtros, eu gosto de olhar o que sai de dentro desse filtro, se sai algum tipo de sujeira, porque é uma grande indicação se eu coloquei algum tipo de combustível que estava adulterado ou com problema e assim por diante. E assim, legal que a gente já tirou os 2 filtros de combustível, eles saíram, ele falou pra gente, tá, condição muito, muito boa, nada de resíduo de combustível que vem junto quando você coloca, isso é super importante. Aquí tenemos un impeller de cada motor. Como se puede apreciar, está bastante lleno. Se nota que el motor está muy cuidado. Y nada, ahora tenemos ahí el kit entero nuevo, que lleva una tórica por encima en la tapa. Super. Se engrasa toda la superficie más dentro en el eje. Perfecto. Y se monta correctamente, se pone una tórica alrededor y se tapa y se aprieta todo el barco. Estos que son ya utilizados, ¿es posible mantener en el barco como un reemplazo de emergencia? En caso de emergencia, en este estado, como están tan bien, porque la verdad que están súper bien, lo podrías tener y en caso de emergencia de que se te podría calentar un motor por alguna rotura, se puede reemplazar y poner... O ideal, lógico, é não utilizar esses impellers no futuro, mas em caso de emergência, é sempre legal ter algum aqui no barco. Dá para colocar eles sem problema algum, porque eles estão praticamente novos. É realmente uma manutenção que é feita todos os anos para evitar que tenha problema. Então, num caso de emergência, pode colocar aquilo lá sem problema nenhum, ele não está ressecado, nada, dá para funcionar até você chegar num porto e trocar por um novo. E eles deixaram aqui os impellers antigos, junto com o lubrificante de impeller, né, que é esse daqui, ó, e mais os parafusinhos para utilizar, porque eles estavam bons, os parafusos antigos, né? E como esperado, o mau tempo chegou por aqui na marina e ainda bem que a gente tá por aqui, porque tá chovendo já pra caramba, tá totalmente encoberto. Cara, até balançando tanto que os barcos do lado já estão encostando, batendo de um lado pro outro. A gente tá super bem amarrado, sabe? Mas os barcos do lado não estão tanto, então eles estão vindo de um lado pro outro. Olha lá como ele afasta, vai lá pro outro lado, de tão molenga que tá aquele cabo lá na frente dele. Daí bate a rajada, ele vem com tudo aqui pra esse lado. E ele quase encosta, mas não encosta. Fica uns 2 centímetros só. As vagas nessa marina, elas não são ruins, elas são até boas. É bem espaçoso assim para um catamarã, sabe? Quando a gente chegou tava muito vento, então a Joy ficou bem encostada no barco daquele lado. Eu fiquei acho que umas 2 horas só regulando os cabos, porque parece uma arte assim, sabe? Você encurta o cabo do lado, você livra do outro para o barco ficar exatamente no centro. E como essa tempestade que chegou aqui agora, ela é diferente, porque o vento ele começa de um lado e ele muda 180 graus para o outro lado. Então é importante você estar exatamente no centro da vaga, porque daí quando bate o vento forte de um lado, você não bate de um lado, do outro lado com o barco. Então o centro assim é super importante. Está muito apertado na frente e assim segurando ali atrás, longe o suficiente, porque não sei se vocês notaram, não é flutuante ali atrás, né? Ele é um muro de concreto, então se você bate com fibra é complicado. Então a gente está assim muito longe do muro de concreto, estamos ali para frente, é o mais seguro possível, só estamos boiando hein? Para frente e para trás, parece quase que a Joy está navegando aqui na vaga dela na marina.
E deixa então eu mostrar para vocês o que está acontecendo. É legal sempre ver aqui, ó. Esse daqui é o wind. Tá vendo esse vermelhão aqui? É quando o vento fica ruim pra caramba. E essa é uma das razões que a gente veio para cá, né? Além de fazer manutenção do motor. Mas olha só, conforme o tempo vai passando, né? Isso daqui vai se dissipando. Onde nós estamos aqui tá bem forte. Aqui já bateu 30 nós mais ou menos hoje. Ontem bateu 35 nós. E na ilha de Ibiza, onde nós estamos bem aqui, ó. Tá vendo? Dá até para ver como que tá a situação lá agora, ó. Também tá bem fechado o tempo. Muitos barcos ancorados, porque é um dos únicos lugares que dá para se abrigar com esse tipo de mau tempo, né? Só que eu acredito que até o final do dia, ó, isso daqui já é 1 da tarde. Vamos ver que horas que vai terminar, ó. Já começa a baixar as 2, 3, 4. Fica o dia inteiro assim. E olha só, eu uso bastante a câmera de trás quando eu tô na marina para poder ver o que está acontecendo. Olha só como a gente está balançando bastante, mas a gente não chega muito perto aqui do muro, né? E uma parte que eu gostei muito dessa marina é que ela tem muitos restaurantes, tem 14 restaurantes ali atrás e é uma construção mais elevada, né? E como o vento está vindo exatamente dessa posição, da onde tem os restaurantes, então protege muito. Como dá para ver aqui, ó, a gente está com 15 nós, vou colocar na carta. Tem mais dados aqui do lado, né? Então assim, ó, a gente tá com 16 nós agora, sente quase nada aqui na marina. Mas eu acredito que lá fora, antes de entrar no canal, aquele canalzinho lá que a gente surfou as ondas para entrar, deve estar batendo provavelmente uns 30 nós de vento, né? Tchau, Marina de Dénia! De volta para Ibiza. Nossa, funcionou muito bem. Além de ficar abrigado dos ventos fortes que tiveram lá em Ibiza, tiveram aqui também. A gente conseguiu conhecer essa cidadezinha, foi bonito pra caramba. A gente fez manutenção do motor. Então assim, sabe quando dá tudo certo? Foi bom pra caramba. Agora nós temos 60 milhas náuticas de novo na nossa frente para voltar para Ibiza e ficar esses próximos 10 dias em Ibiza antes da gente encontrar os novos donos da Joy. Então vamos lá, uma travessiazinha até que rápida. A gente não vai ter vento no começo dessa travessia e depois na metade para frente entra o ventinho. Então a gente já está preparado com a Jennifer lá na frente, tudo certo. Estamos saindo daqui agora, são 9h20 da manhã. Tá acabando, Gru! Tá acabando! Enfim, a gente tá indo pra Ibiza de novo, aproveitar os nossos últimos dias lá, naquele lugar paradisíaco, água azulzinha, quentinha. Isso é péssimo quando você vem num barco, porque daí você se arrepende, você fica, ai, por que eu ventinho? Eu não quero entregar o barco. Relaxa, mas é a vida. Relaxa, vou dar um spoiler, porque setembro, sabe onde a gente vai estar? No Cannes Boat Show, que é o maior boat show da Europa, onde todos os catamarãs à vela vão estar expostos, os monohulls, vários barcos de todos os tipos possíveis e imaginários para a gente poder entrar nesses barcos e você se arrepender à vontade e comprar um novo barco e dar de presente para mim. Ah, baratinho o presente que ele tá querendo de Dia dos Namorados, né? Bem baratinho. Curtam aí, comentem e compartilhem o nosso canal para ele crescer, para poder ganhar dinheiro. Dá um barco pro Duda, né? Pelo amor de Deus. A regata, hoje tá rolando uma regata entre nós e um veleiro, ó. O veleiro tá na vela 100%. Já a Joy, como tá uma ondulação chata, acho que não ia conseguir velejar muito. O ângulo tá horrível. Só que é o seguinte, o veleiro, ele sempre fala assim, o catamarã não veleja, que isso, que aquilo. Daí eu liguei o motor. Do outro lado. Pra ele não ver que tá ligado. Daí eu vou chegando devagarzinho, daí eu falo assim, puta, mas veleja, né? Vou vender esse veleiro aqui e comprar um catamarã. Não tem nem vento, esse catamarã tá velejando mais que o meu veleiro. Não, tá errado alguma coisa, eu quero um catamarã agora. Vamos dar um pau hoje nesse veleiro aí. E hoje, antes da gente sair, a gente deu uma mega lavada na Joy. A gente acordou bem cedo, sabe? 6h30 da manhã, porque a gente não queria sair muito tarde, pra não chegar de noite lá em Ibiza. Talvez a gente chegue de noite, né? Mas a gente conseguiu sair 9h30, até que não tá mal. Putz, e o vento tá melhor do que imaginado.
imaginava. Então tá dando para ir velejando, a Joy andando 5, 5,5. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar mais ou menos umas 8, 8,5 lá. A gente está apontando para uma ancoragem. Seria o caminho mais curto de Denia até chegar ali em Ibiza. Fica bem no meio ali da ilha, né? Como a gente já ficou lá algumas vezes no passado, mesmo se chegar à noite, na minha opinião é tranquilo, porque dá para jogar a âncora ali e dormir. E daí amanhã a gente vai decidir para onde a gente vai. Mas eu acho que a gente deve descer ali para Formentera de novo, fazer a ilha de Formentera do outro lado, conforme o vento, né, vai nos deixando ir para um lado ou para o outro, aonde está abrigado. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Só falta 5 milhas para chegar em Ibiza e entrou uma ondulação lateral muito chata mesmo. Então a gente tá, já tomou um banho de água salgada, lavei todo o barco hoje de manhã pra nada. Tem que fazer tudo de novo agora, na hora de chegar. Mas estão balançando bastante, mas falta só 6 milhas. Então estamos quase lá. E agora, entrando nessa baiazinha, a gente vai ficar logo atrás daquela pedra ali na frente. Então essa ondulação lá deve melhorar um pouco para nossa chegada ali. Mas ali tá bem chato, viu? Muita água ali no convés ali na frente. Então deu uma encharcada aí de água salgada. Bom dia, Espanhazinha. Adivinha quem já vai limpar o casco? Tá sujo lá de Palermo, é bem suja aquela água, né? Daí ficou uma sujeirinha, um filetinho de sujeira ali no cinza bonito que eu pintei lá com tanto amor e carinho. Então vou limpar tudo pra deixar bem bonito. Pra acordar bem hoje, qual a temperatura da água? 22 graus, ponto 6. Aumentou 1 grau. Mas vai tá lá. gelada. 22 é gelada. Tá gelada a piscininha hoje. Hey, where have you been? I've been looking for. Eu não sei se vai aparecer no vídeo isso, mas assim, eu tô olhando pra essa água azulzona. É assim, é ridícula de azul essa água, hein? Assim, não consigo. Talvez a Sardenha tenha uma água assim bonita, mas essa daqui, meu Deus do céu. Aí, quando eu olho pro céu lá em cima, e parece que tá roxo. Dá pra ver isso no vídeo também? Parece que tá roxo. E tão azul que é isso aqui, ó. É uma beleza chegar assim, bem no início da temporada. Porque, olha, só tem barcos que as pessoas realmente moram. Tá super vazia a ancoragem, ó. Os charters loucos aqui de Formentera da diária, assim, não chegaram ainda. Tá vazio, ó. Tem ninguém. Piscina toda nossa. Ali no fundo, ó, é um restaurante baladinho que chama Bessus Beach. A gente vai tentar ir lá depois sem reserva. E eles têm esse barco ali atrás, ó. Conseguem ver? Tem uma vela preta, um B bem grandão. É deles o barco da balada ali. Parece que eles fazem charter, é bem bonito por dentro. Essa daqui é uma daquelas ancoragens que você consegue ver a âncora lá na frente. Deixa eu ver se dá pra enxergar nossa âncora. Ah, agora não dá porque entrou um pouquinho de ondulação, mas a hora que a gente ancorou aqui, nossa, dava pra ver muito. Bora lá, que o projeto verão começou. No verão. Nossa, quando tá frio aqui na Joy, a gente não sente vontade de fazer nada. Daí quando começa esse solzinho assim, nossa, o Duda tem vontade de lavar o casco lá, limpar o fundo. Eu começo a treinar, tipo, voltamos à vida.
Ele tá falando que tá muito quietinho ele. Vamos olhar ele lá da janelinha do quarto. Vocês sabiam que tem uma janelinha aqui na Joy, que ela fica por dentro do casco? Que se por algum acaso um catamarã ele vira ou dá algum problema, tem um martelinho lá, que você consegue quebrar a janelinha e você consegue sair por lá. Porque quando já teve casos, né, de catamarãs que naufragaram e ele vira completamente para cima as bananas, aí você não consegue sair por janela, por porta, por nada, né, que entra água. E aquilo lá que salva a pessoa. Cadê? O tio sumiu já limpou lá. Exageraram aqui na aquarela, na tinta do mar aí. Nossa, esse tratamento para rinite é muito bom. Ah, o Duda, no início do verão, quando troca a temperatura, né, um monte de gente também tem rinite alérgica, então ele fica muito mal. E aí a gente começou a ler lá que a água do mar é ótima para quem tem rinite, é só você entrar e ficar ali. Então ele tá ali, se esbaldando hoje, falando ele que é medicinal e ele vai melhorar de alergia. Vocês lembram da Felícia? Ah, a Felícia tá de novo. Oi, Felícia. Aí tinha um flamingo que era a Penélope. A Penélope não aguentou o tranco da Joy lá na Sardenha e quis ficar por lá. A Felícia já foi com a gente pra Montenegro, Croácia, Grécia e agora a Felícia. Só que a Felícia ainda vive. Vai lá. Ó, já É passou seu bichinho. aí pra mim. Ah, Deixa meu aí. bichinho. Tá bom, mas só vou aceitar porque isso aqui é um cardio. E eu vou te ajudar, tá? Eu tenho dois negocinhos aqui, né? Hoje a gente vai encher todos os brinquedinhos. Vamos lá. Tá engraçado. Olha ela toda empenhada. Olá, Felícia, o verão chegou. Quebrou. Se empolgou demais, né? Meu Deus, e agora como é que ele coloca? Só enroscar aí, tá tudo certo. Não pode sair o ar, né? Não. Já enchi. Ó, para aí que você vai estourar a bundinha dela, porque olha só, isso aqui é por só isso? pro meio, ó. Nossa, explodiram a Felícia. Por isso que soltou o negócio fora, já deu, né? É, deve ter outro fuinho ali, Aqui, ó. ó. São muitos compartimentos a Felícia. Tá, e agora tira isso aqui. Fecha isso aí. Vai ficar meio molenga, ó. É, depois a gente dá o trato final. Olha, Tem entra que pra mudar dentro. o biquinho, Ah, tá. tá vendo? Ah, Felícia, agora é hora de você dar um banhozinho. Agora a cabeça dela, vamos ver. Preparados? Vai lá. Aí podia fazer competição, né? Pra ver quantos minutos você leva pra encher a cabeça. Poxa, acho que a Felícia quer se aposentar no paraíso. Olha lá, a cabeça dela está com furo, né? Olha só, ela fica chateada. Chateada. Ela fica chateada e fica... Olha, talvez seja aqui, ó. Ó, mega furo, ó. Ah, tem que colar, e agora? Agora eu colo. Olha lá, já era. Calma, calma que tem jeito. Vai lá, e é seu. Tá ficando bonita? Você sabe quando eu era pequeno eu queria ser cirurgião plástico. Isso aqui é quase um sonho realizado. Olha lá. Tá mais pra veterinário, né? Quê? Felícia até que é grande, né? Ó. Ela é tão fofinha! Meu malvado favorito, Gru! É. Ai, meu Deus! Vamos lá, Felícia! Uhul! Chegou o verão! Preparada? Você não vai nos dar trabalho. Isso é muito importante. Se você der trabalho, nunca mais você volta. Coleirinha colocada direitinho, né? Olha lá. Seu bichinho, você que escolhe. Solta a coleirinha, deixa ela passear, tadinha. Ficou travada lá no porão o inverno inteiro. Coloca mais linha lá pra ela, é que nem pipa isso aí. Não vai usar, Felícia? Eu não, é só pra bonito. Você acha que eu vou subir na Felícia? Eu era salva-vidas na faculdade. Qualquer coisa eu te resgato. Ah, Felícia, por que, Felícia? Você não tá feliz, não? Poxa vida. Poxa.